Então, com o outro vídeo, eu terminei, nós vamos falar sobre atitude. Não sei se vocês lembram que na história da psicologia social, a atitude foi usada para levar a psicologia social a ser uma psicologia científica. Quando nos Estados Unidos, eles pegaram o comportamento preconceituoso das pessoas, né, a atitude preconceituosa, e levou para os laboratórios para estudar por que as pessoas se tornam preconceituosas. Então, a atitude implica uma certa tendência à ação orientada para a atitude, para o objeto da atitude. É como se fosse um impulso para o comportamento. Então, se eu tenho um preconceito com alguém, a atitude é justamente o espaço de tempo que existe entre eu ver a pessoa, ter o preconceito e ter a atitude de executar um comportamento. É como se fosse um impulso de me comportar para falar alguma besteira, para fazer um tipo de segregação. Então, é a predisposição para responder a determinado objeto. Então, assim, a atitude de pegar um copo de água é justamente a predisposição. O impulso é a atitude de você ir pegar o copo de água, para não confundir a atitude com o comportamento. O comportamento é pegar o copo de água. A atitude é o tempo que existe, né, essa relação, essa predisposição de você ver o copo de água, e pegar o copo de água. Então, existe o ver e o comportamento de pegar o copo. Entre o ver e pegar, existe o ímpeto, o impulso, a atitude de você pegar o copo de água. Então, a atitude pode ser uma organização duradoura de processos perceptuais, motivacionais, emocionais, de adaptação que se centralizam em algum objeto do mundo pessoal. Então, quando se fala assim, duas pessoas despertam um interesse uma na outra, e uma vai ter que tomar atitude de demonstrar isso, de começar esse relacionamento. Então, a atitude de tomar a iniciativa, ela vai sofrer influência da percepção que a pessoa tem, da motivação, de suas emoções, para poder executar aquele comportamento, executar o ato de tomar atitude, de dizer, é assim, eu estou interessado em você, por exemplo. Então, nossas atitudes diárias, elas são influenciadas pelos nossos processos perceptuais, pela motivação que temos a determinado objeto, pelas nossas emoções. No caso, a atitude é uma maneira organizada e coerente de pensar, sentir e agir a pessoas, grupos, problemas sociais ou, de modo mais geral, a qualquer acontecimento do ambiente. Então, a atitude ela tem um componente cognitivo, que é a organização relativamente duradoura da crença a respeito do objeto. Então, aquela crença cognitiva que você tem a respeito de determinado objeto, ela permanece, ela é duradoura. Tem uma influência afetiva, que é representada pela carga afetiva a favor ou contra o objeto. E uma comportamental, entendido como uma predisposição à ação em relação ao objeto da atitude. Então, a atitude ela vai sofrer influências do cognitivo, do afetivo e do comportamental. O comportamento cognitivo é o conjunto de crenças a respeito do objeto. As crenças podem ou não corresponder à realidade e sofre influência do comportamento afetivo. O comportamento afetivo, ele trata-se do conjunto de sentimentos ou afetos relativos ao objeto da atitude. Toda atitude inclui sentimentos, emoções e afetos. O objeto é sentido como algo agradável ou desagradável. A pessoa vai posicionar-se emocionalmente pró ou contra o objeto
E esta carga emocional que dá às atitudes a sua força motivadora, influenciadora para a ação. O comportamental. A tendência ou a prontidão para a ação em relação ao objeto da atitude. São ações positivas ou negativas a respeito do objeto. E vai ser o quê? O comportamento manifesto tenderá a ser coerente com os demais componentes. Então, o comportamento que eu irei executar diante do objeto que eu vejo vai sofrer influências tanto do cognitivo como do afetivo. Isso vai influenciar nesse processo da atitude em relação a determinado objeto. O que é que pode mudar nossa atitude, né? Tem a teoria da coerência cognitiva, que no caso, nós sempre tentamos fazer com que a percepção que nós temos de algo fique pareado com a cognição. Em que sentido? Por exemplo, na frase, todos os maconheiros são marginais e fracassados. Então, essa é uma cognição que nós temos, que todos os maconheiros são marginais e fracassados. Então, nossa percepção ela vai ser influenciada por isso. Mas daí, nós, conversando com alguém, descobrimos que um advogado respeitado e bem-sucedido fuma maconha. Então, aí há um confronto com a nossa percepção e com a cognição que nós temos a respeito das pessoas. Porque a realidade mostrou que nem só maconheiros são marginais e fracassados, mas advogados também podem fumar maconha. Então, ou seja, há uma incoerência entre as consignas. E isso traz um confronto para a pessoa. Então, esses confrontos é que faz ela ir integrando a percepção que ela tem junto com a cognição. Existe também a incoerência da cognição com o comportamento. Então, assim, você tem a cognição que sabe que fumar é prejudicial à saúde. Mas seu comportamento não condiz com o que você pensa, com a sua cognição, porque você fuma. Então, existe uma incoerência entre a cognição e o comportamento. Ou então, pessoas que dizem que vai economizar na compra de alimentos, mas gasta muito na compra de algo supérfluo. Então, ela tem uma cognição, não, vou economizar com compra de alimentos, porque eu preciso economizar dinheiro. Mas a sua atitude e comportamento é gastar com algo supérfluo, sendo que o alimento ainda é muito mais importante.